Olá, queridas chamas gêmeas, querido coletivo. Chego aqui hoje muito sensível, depois de 4 dias de Festival Indígena União dos Povos, onde tive a oportunidade e senti muita gratidão de poder aprender com 17 etnias aqui do nosso território brasileiro. Tinha gente também do Peru. Foi muito lindo. E lá, por conta da energia, por conta de todos os aprendizados que esses povos nos trouxeram, muitas coisas se firmaram e eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa é, quando foi que a gente se esqueceu que a gente é chama? Nós somos chamas gêmeas, nós somos circulares, nós somos potência, nós somos fogo vivo. Esse canal se chama Xamanismo Chamando e ele tem o objetivo de recordar, de trazer cor para o coletivo, de trazer cor para a nossa jornada. E uma das coisas que esses povos tão generosamente me ensinaram a recordar é de que a nossa vida, de que a nossa jornada, ela é sempre circular. Nós, homens brancos, transformamos tudo de forma linear. Tudo para a gente precisa ter começo, meio e fim. A gente aprende isso até na escola, na hora de escrever, não é mesmo? Precisa ter a redação, precisa ter início, meio e fim. Né? Quando a gente fala de ciência, a ciência precisa ter uma linearidade de pensamento. O mundo patriarcal sob o qual nós estamos há 12 mil anos, não podemos ignorar isso. O patriarcado existe há cerca de 12 mil anos. Ele trouxe essa linearidade, tudo para romper a ciclicidade da mulher, da potência feminina que a lua nos inspira, né? Então nós, como chamas gêmeas, tanto divinos femininos quanto divinos masculinos, o que cabe a nós nessa jornada de verdade? Afinal de contas, ela não é sobre integração? E isso fala muito de Jung, né? Jung sempre trabalha com a integração dos polos, mas é um polo, que eu até deixei meu pêndulo aqui de lado, é um polo pendular, né? Existem 2 polos, onde esse pêndulo pendula, ele migra de um lado para o outro, né? Para quê? Para integrar essas forças. A pilha de uma bateria funciona com o quê? Com mais e com menos, né? Tudo existe integração. Se você for para a antroposofia também, é uma integração, existem 2 curvas, né? Na leitura do desenvolvimento humano. A primeira curva fala sobre o nosso corpo, né? Nosso corpo começa como? Pequenininho, vai crescendo até que ele chega numa maturidade, por volta ali mais ou menos dos 40 anos, e depois todos esses hormônios, né, eles começam a diminuir e o nosso corpo vai se enfraquecendo. A gente tem que fazer musculação, tem que cuidar melhor dele. Mas o que acontece com a nossa parte espiritual? Então, assim, a curva do corpo é dessa maneira. A gente nasce pequenininho, chega num ponto limite e depois ele começa, assim, a dar uma caidinha, né? Até que a gente, como uma plantinha, a gente desencarne, né? Saia dessa carne do corpo e se torne novamente só espírito. Agora, como que é o contrário com a nossa alma, né? É uma curva ao contrário. A antroposofia mostra bem isso, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, e também Jung, né? Que Jung divide essa fase como chamada de metanoia, por volta aí dos 37 até os 40 anos. A gente vem com uma alma super potente. Pode ver que as crianças têm muita mediunidade. E nós, chamas gêmeas, com certeza, tínhamos essa mediunidade bastante desenvolvida lá na infância. E o que acontece depois nessa curva? A gente vem aqui com toda essa potência, depois começa a ser meio que podado ou reeducado dentro das nossas tradições, que, né, falam que a religião é um religare, mas na verdade as religiões elas compartimentabilizam em gavetas, né, em religiões, dependendo de cada cultura, e a gente vai diminuindo, até que chega uma hora que a gente fala assim, opa, tem algo muito mais forte do que eu, que está me recordando de que eu sou alma, de que eu sou espírito. Então, quando o nosso corpo começa a definhar, né, ficar um pouquinho mais descendente, acho que é uma melhor palavra, quando ele vai ficando descendente, a nossa alma tem a necessidade de buscar essa ascendência, essa transcendência, porque a alma é abundante. Esse é o ponto que eu sempre trago aqui. A nossa alma é abundante, o nosso ego é escasso. Dentro do nosso ego, o que ele pede? Linearidade. E o que eu tenho percebido aqui, e que esse é o meu ponto desse vídeo, né?
pensando na circularidade que esses irmãos indígenas trouxeram, todo esse pensamento circular que eles me fizeram recordar, a fogueira em torno da qual eu fiquei, que me fez relembrar também, me fez firmar essa circularidade. Pode ver, a gente fica o quê? Em volta de uma fogueira. A gente nunca faz assim, ó, a fogueira lá, ela é um palco e a gente fica assistindo, né? Até teve uma senhora, uma anciã da aldeia indígena daqui de Peruíbe, a dona Canhanju, que ela falou isso: vocês cantam num palco alto demais, vocês sobem para cantar, a gente canta sobre a terra, nós pisamos na terra e a gente canta e dança circularmente. E isso é verdade, vocês podem acompanhar no meu Instagram, eu agora vou postar os vídeos de lá, vocês vão ver como tudo é circular. Eles até fizeram as palestras em cima de um palco para que todas as pessoas pudessem ver, mas na hora de se integrarem ao povo, eles desciam do palco e nos convidavam em roda. Né? Olha que lindo. Então, o saber indígena, ele é um saber circular, né? E por que eu tô falando isso aqui na Jornada de Chamas Gêmeas? Porque eu tô sentindo muito fortemente isso. O último vídeo, ele foi sobre chamas gêmeas mais velhas, e eu falei sobre chamas gêmeas mais velhas mesmo, de idade, porque já viveram ciclos, determinados ciclos na vida, que nos permitem ter um pouco mais de suavidade de encarar essa reunião, né? De desejar essa reunião com o gêmeo. Porque a gente já teve filho, a gente já casou, a gente já fez faculdade, a gente já testou 1, 2, 10 mil profissões. Nesse vídeo aqui, especificamente, eu quero falar com as chamas gêmeas mais novas, mas não as mais novas de idade, mas nós que ingressamos nessa jornada há menos tempo. O que eu sinto? E aí, por favor, compartilhem aqui nos comentários, ou pode me chamar também. Tem gente que não gosta de compartilhar muito aqui para não se expor, né? Porque também tá recente, mas pode me mandar um e-mail lá no Desnovelando, né? Que é por onde eu tenho falado com todo mundo. Como é que eu tenho sentido isso? Nós, chamas gêmeas mais recentes nesse processo, nós temos eu diria que o benefício, né, de estarmos sendo apoiadas por todo esse movimento de transição planetária, por todos esses alinhamentos no céu, por todos esses seres estelares que precisam que essa transição aconteça, que essa potência energética seja alterada de maneira mais rápida. E o que está acontecendo com a gente? A gente não precisa mais seguir tão certinho cada fase. O meu sentimento, e o meu sentimento tem sido sim validado lá de cima, é que essa coisa toda que a gente entra na jornada de chama gêmea, a gente acha que tem assim uma fase, depois outra, depois outra, depois outra, de forma linear, isso nos leva a uma estagnação, isso nos leva a uma linearidade, e a vida e a jornada não são lineares, elas são circulares. O aprendizado também, quem fez aí faculdade de psicologia também como eu, a gente aprende que o aprendizado ele é uma espiral, né? Então você assimila, vai assimilando o conhecimento e de repente ele acomoda e assimila, né? Então você assimila e uma hora ele acomoda, aí você precisa fazer de novo mais um estudo, assimila e acomoda, assimila e acomoda. E a vida é assim. Por que a jornada de chamas gêmeas seria diferente? Por que ela seria fase sobre fase, como se a gente estivesse passando de ano na escolinha? Não é verdade? Vamos parar realmente e refletir sobre isso? Será que é assim mesmo? O que na vida é linear, se não somente o patriarcado, né? Sim, a vida tem uma espécie de linearidade no sentido de que a gente vive, cresce e morre. Sim, mas isso acontece desse jeitinho? Não. Uma vida, como que uma vida é gerada? Você já viu uma barriga quadrada? Eu nunca. Já vi uma pedra, eu até estava olhando as minhas pedras aqui em casa. Essa pedra, ela parece quadrada, mas ela não é quadrada. Olha quantas pedrinhas tem nela. As pedras são quadradas? Não. A lua é quadrada? Não. O sol é quadrado? Não. A terra é quadrada? Não. O que é quadrado, gente, nessa vida? Nada, nada que não seja construído pelo homem, não é mesmo? O que é natural é sempre circular. Por que então a nossa jornada de chamas gêmeas seria fase a fase? Pensem nisso. Por que tem que ser fase a fase? Será que não existe uma espécie de transição? Eu prefiro pensar na palavra transição, que estamos transicionando e que algumas fases, sim, acontecem, mas elas estão transicionando e transbordando o conhecimento. A gente vai fazendo um movimento de integração,
né? Tipo, a primeira tomada ali, nossa, a gente se assusta muito, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu nunca me vi assim, o que tá acontecendo? Corre atrás do gêmeo, né? Perseguidor, fugitivo e tal. Ok, mas tudo isso está em movimento. Depois acontece um movimento de acomodação desse processo e a gente vai se transformando. Então, não necessariamente a gente precisa viver segregadamente cada fase. Isso pode ser numa outra velocidade, né? Eu vejo chamas gêmeas mais antigas falando muito sobre assim, não, mas tem que demorar, se não demorar, isso não vai acontecer. Eu vou continuar persistindo na ideia, porque não é só uma ideia, tá? Não estou idealizando isso é fato, isso acontece e aconteceu comigo. As coisas foram muito mais rápidas e talvez porque a gente, né, chama as gêmeas mais novas, mais recentes no processo, eu não estou falando de idade aqui, como no outro vídeo, sim, eu falei de mais velho de idade, etário, agora eu estou falando de chama gêmeas mais novas, mais recentes. Nós, provavelmente, dentro do nosso plano encarnatório, a gente já veio realizando uma porção de curas, de autocuras, de processos de desenvolvimento humano, pessoal, para quando a gente encontrasse o nosso gêmeo, a gente já tivesse a oportunidade das coisas serem mais intensas e acontecerem de uma forma cíclica, mais congregada, mais integrada, não é mesmo? As coisas não precisam ser tão duras, o distanciamento para que as curas pessoais aconteçam não precisa ser tão longo mais. Não é isso que a espiritualidade quer. Pelo menos não é isso que eu tenho recebido. E vocês que estão aí, por favor, digam como vocês estão sentindo esse processo. Mesmo para quem está num processo há muito tempo, vocês têm ou não têm sentido uma velocidade diferente? O tempo está diferente. As timelines estão se cruzando, né? Eu quero estudar um pouco mais sobre isso para trazer com mais propriedade, mas eu sinto no meu corpo, na minha passagem de tempo, ainda mais que eu acompanho o tempo natural, né? Eu não sigo só o gregoriano, eu sigo também o gregoriano, porque eu não tenho como fazer a minha agenda de consultório, por exemplo, sem o gregoriano, dizer quarta, quinta, sexta, mas o meu tempo é natural. Eu sigo essa ciclicidade da lua e do sol e a energia que está vindo do sol galáctico por dia. Hoje, por exemplo, estamos numa energia de serpente, que fala sobre a nossa energia vital, justamente sobre esse serpentear. A Kundalini é circular. Então, eu queria rememorar vocês aqui sobre isso e queria lembrar de uma potência também, que até está aqui agora no meu punho, que é a potência do arco-íris. Eu vi um post hoje também sobre o arco-íris. O arco-íris acho que foi um dos primeiros símbolos que me trouxeram essa espiritualidade, antes do meu encontro com o gêmeo até, que me trouxeram essa noção de que a ponte arco-íris é uma ponte de cura. Nós, chamas gêmeas, temos como missão emanar essa energia do arco-íris para o mundo. E o que não é o arco-íris, senão os 7 raios, não é mesmo? Cada um de nós nasceu sob um raio, né? O raio dos raios da fraternidade branca. Como eu sempre trago, né? Muito recente o meu contato com o Kuan Yin também. Foi em dezembro somente agora, dezembro de 2024. Eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo agora em maio de 2025. O meu reencontro, né? Porque lá em 2004 eu tive um encontro forte com ela, passei batido e agora voltou muito fortemente no ritual do Réveillon, onde eu fiquei 6 horas fazendo um ritual de cura, né, pra mim. Passei Réveillon sozinha com a minha cachorrinha aqui, tomando um chazinho somente. E nesse Réveillon, né, a Kuan Yin se apresentou como Senhora da Compaixão, né? E Kuan Yin lá, né, lá no Oriente, ela pode ser aqui simbolizada também por Nossa Senhora Aparecida, por Iemanjá, porque é a grande mãe dos navegantes, né? Então são simbologias apenas que vão falando com egrégoras, né? Mas todas elas, na verdade, pregam o quê? O amor, a compaixão, a navegação, não é mesmo? Então, assim, o meu ponto é relembrar vocês dessa potência do arco-íris. Quando vocês estiverem se sentindo muito fragilizados, lembrem desse arco-íris, tragam ele para dentro de vocês, vibrem esse arco-íris aqui no peito e depois emanem esse arco-íris para onde quer que vocês estejam, porque como chamas, a gente tem essa potência, né? Como chamas e não como fósforos, como chamas a gente tem quase que eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas a gente tem o servir,
né, de emanar esse tipo de energia para o mundo. Quando você está perto do fogo, né, essa foi uma das reflexões que eu fiz lá nesses 4 dias de imersão com os povos indígenas, foi quando você está perto do fogo, você pode se aproximar dele, mas não muito, porque ele também pode esquentar demais. Mas esse fogo, ele acaricia, ele reverbera um tipo de energia muito diferente, por exemplo, de uma lâmpada, né? Uma lâmpada incandescente. Ele reverbera uma energia diferente de uma vela, né? A vela é muito sensível. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, quantas vezes na jornada ela não é linear, né, etapa a etapa, mas sim, ela tem uma sensaçãozinha de vela, né? Como se a gente acendesse aquela pequena chama e ela fosse queimando, se derretendo em parafina, até que você precise acender uma outra vela que vai derretendo, até que você descobre que a gente não é vela. Talvez em algumas situações ali na dinâmica, né, nesse processo da jornada, a gente seja vela sim, mas é porque a gente ainda não descobriu a nossa potência como chama. E o meu papel aqui é recordar o coletivo, recordar cada um de vocês do mesmo jeito que eu faço essa recordação em mim, né? Então eu passo pelo processo primeiro e depois eu venho para recordar o coletivo, porque eu sinto que esse é o meu papel e que mais chamas gêmeas estão sentindo isso, né? Talvez estejam até se sentindo um pouco ou desconectadas do processo ou ansiosas demais, aguardando somente a reunião e se esquecendo de que é chama. Então, como chamas, tragam a força do arco-íris, né? Tragam a potência da circularidade. Lembrem que vocês são fogo, vocês não são vela. Como o fogo é alimentado, né? Lembrando de novo dos 4 elementos. O fogo é alimentado pela terra, que é o quê? A árvore. A árvore, ela é uma consciência. Enquanto aquela árvore está sendo queimada, a gente nunca... Olha só, até acendeu aqui a luz do sol. Enquanto essa é lindo, né? A magia da vida, quando a gente se liga nesses símbolos, quando a gente fala de consciências, eu vou me emocionar agora. Quando a gente fala de consciências, a gente acredita nisso. Creiam, né? Eles falam de volta com a gente. Então, como chama, o nosso papel é isso, é a gente acender essa luz no mundo, né? E você vê que só de falar dela, ela vem e se manifesta. A gente está na hora do pôr do sol aqui agora, mas esse sol se manifestou. E aí essa água se encheu nos meus olhos para trazer isso para vocês. Então, relembrando, esse fogo se incendeia com o quê? Com essa terra, dessa árvore e com esse ar que nos envolve, com esse vento da comunicação, né? Com essa palavra que eu sempre trago aqui, a palavra. Nós temos que ter muito cuidado como chamas gêmeas, especialmente chamas gêmeas que estão aqui, como eu, em canais públicos. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra, porque a palavra lavra lugares dentro de nós importantíssimos. O que estamos lavrando, nós que estamos aqui abrindo, né, a comunicação para mais pessoas? Será que estamos lavrando consciências, amplitudes, pensamentos circulares, ou será que estamos limitando e seguindo justamente o que o ego quer, que é o controle? O linear passa pelo controle, o linear é do ego. A alma é abundante, a alma não é escassa, a alma não tem começo, meio e fim. Por isso que as jornadas não precisam ter começo, meio e fim. Então, o fogo, a terra, o ar, e onde estaria a água? Se vocês repararem numa fogueira, vocês vão ver que a madeira, ela sua um pouquinho, né? Sai um suorzinho ali. Então, ela devolve para a terra essa água, nutrindo essa terra. É bem delicado isso, né? Muitas vezes essa fogueira está acesa onde? Ali, no orvalho da noite, não é mesmo? Muitas vezes, se vocês não conseguirem perceber isso, mas percebam que perto de uma fogueira, vocês vão precisar tomar água, vão precisar se hidratar. Então, novamente, os 4 elementos. Lembrem da potência dos 4 elementos. Somos chamas, somos elementares e somos elementais. Como é que está isso dentro do corpo de vocês também, não é mesmo? Falando em corpo, um irmão indígena do povo Xingu, lá do Xingu, ele pintou isso em mim, né? Enquanto ele pintava esse desenho, sempre assim, tem aqui, não sei se dá para ver na testa, mas ele também fez um arco, assim, como se fosse arquinhos, né? Algo circular aqui também, vários pontinhos. E é sempre assim, eles param, olham pra gente,
eles sentem o que a gente precisa e aí eles começam um desenho, né? Seja lá na parte do corpo que eles sentirem. Eu sempre deixo muito à vontade. Tem gente que pede, né? Faz no rosto, faz no braço, faz na perna e tal. Eu gosto de só me sentar e me entregar ali para aquele momento, porque essa daqui isso também é uma medicina, a medicina do genipapo. E ele fica no corpo cerca de mais ou menos 12 a 15 dias, né? Aqui no rosto já tá saindo, porque a gente passa mais a mão no rosto. Então fica mais ou menos de 12 a 15 dias. E quando ele começou a pintar, eu vi que ele começou o desenho assim, né? Trazendo o arco, fazendo os arcos primeiro. E depois ele foi fazendo esses desenhos aqui, né? Eles são lineares, né? Mas você vê que eles fazem um zigue-zague, né? É um vai e vem de onda. E depois eu perguntei para ele, falei, do que se trata, né? O que você pintou em mim? Daí ele falou, isso daqui é como se fosse a mãe, aquela que cuida de todos, né? Na nossa cultura, esse desenho quer dizer isso. É um colar, né? Quase como se fosse um brasão. Ele falou um colar mesmo, de alguém que abraça, que cuida de todos. E isso eu me emocionei de novo, porque eu me sinto nesse lugar hoje de trazer essa recordação, né? Não porque eu seja melhor que alguém ou que eu saiba mais, mas porque eu sinto que sim, que as minhas palavras são importantes no sentido de recordar. E eu quero me juntar, né? Por isso que eu chamei esse canal de Coletivo Chama Gêmeas também. É o xamanismo chamando o Coletivo Chama Gêmeas. Porque eu quero me unir, né, a mais pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas na jornada, eu vejo vocês na minha meditação, eu vejo vocês nos meus sonhos. Muitos de vocês, não só as carinhas que eu já conheço aqui, que eu me sinto em egrégora, mas outros rostinhos que já apareceram. Nós estamos juntos, a gente não está sozinho. E quanto mais a gente tiver essa troca do bem, essa troca que visa a evolução de cada um de nós, mais integrados estaremos, porque a gente fica com essa sensação de separação, porque na nossa jornada somos o quê? Divino feminino e divino masculino, não tem meio termo, né? Tem mais uma essência divino feminino e divino masculino, onde a gente vai integrando tudo isso. E a gente fica sempre nessa ânsia da reunião com o gêmeo, mas a gente sabe que a reunião vai acontecendo aqui, é dentro de nós todos os dias, de forma circular, até que isso se funda, não é mesmo? E por que que isso não pode acontecer já? Né? Por que que isso tem que estar tão distante? Vocês já se perguntaram isso? Será que tem que realizar tanta cura? Como eu disse, né, tanta cura antes de que, né, quando a gente põe assim, antes que algo aconteça, é porque a gente tem uma prévia, né, tem um pré-acontecimento. E eu gosto muito de separar também as palavras como preparado e predisposto. Quem está preparado está abraçando o quê? O parado, a estagnação. Já falei disso também em outros vídeos. Agora, quem está predisposto, você tem uma disposição, é até físico, é corporal. Quem está predisposto pode ir numa conversa. Quem senta para conversar assim, está o quê? Se dispondo a ouvir, predisposto, né? Pré-deslocado com essa intenção de ouvir. Quem está preparado está o quê? Opa, tô quase que armado. E outra coisa que esse desenho, quando ele fez, eu pensei assim, nossa, que lindo ele pintar isso aqui no meu peito, né? Porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu nunca fechei meu umbigo, né? Eu tenho essa coisa, não sei se é verdade, se não é, mas assim, eu senti que eu, Eliane, nunca precisei fechar o meu umbigo, porque eu, assim, tenho corpo fechado? Não, eu tenho uma alma aberta. Eu não preciso desse pensamento escasso de que uma energia negativa vai chegar até mim, vai ficar e vai colar em mim. Claro que a gente sente essas energias, né? Ainda mais agora que nem eu voltei 4 dias de imersão com 17 etnias, batendo muito o pé na terra, cantando muito, respirando muito, muito em contato com esses elementais, né? Com tudo aquilo que nos circula e nos circunda. Quando eu cheguei aqui na cidade grande, São Paulo, ainda essa grande metrópole, claro que eu senti. Encontrei pessoas que meu coração na hora começou a palpitar, entrou em outra frequência, mas eu, em vez de pensar assim, nossa, essa pessoa tá com uma péssima energia, está me contaminando, não, eu pensei, eu não sou melhor que ninguém, tem dias que eu também estou assim. Então, por onde eu vou para a fonte, por isso que eu tô chamando o arco-íris, né? Eu vou para a fonte do arco-íris e trago novamente essa doçura para o meu campo,
né? Então, todas as vezes que eu encontro alguém, não é de mim que essa pessoa está roubando. Eu não preciso fechar o meu umbigo, porque eu tenho o peito aberto. E nós, como chamas, quando a gente de fato se sente chama, a gente sabe que a gente tem este peito aberto para essa entrega, porque não é de mim que sai lá de cima. Nós somos apenas canais. Então a energia vem lá de cima e ela é ofertada com genuinidade, com essência, com amorosidade. Se nós somos chamas gêmeas, nós somos fonte de amor incondicional. Esse amor incondicional passa por nós, né? Ele transborda através de nós. Quando a gente tem esse pensamento que é circular, entende? Ele vai passando assim, ó, e regando. E quando a gente tem esse pensamento de abundância, nada nos é retirado, né? O nosso corpo cansa? Cansa. Desses 4 dias eu voltei com a minha alma assim, mais transbordante ainda. Mas meu corpo super cansado, que é muito morro, muita natureza. Eu ainda que fico correndo atrás de criança, né? Que eu tenho uma pequenininha de 8 anos. Então era muito mais vezes indo e voltando. Corpo cansado, mas ó, o espírito super grande. Então, vamos, né, nos abrir de peito aberto, sem medo. Se sentir que uma energia mais densa chegou perto de você, um pensamento mais denso, voltem-se para dentro, fechem-se no seu mundo, não para o mundo, porque quando a gente se fecha para o mundo, a gente está atrasando também a reunião, porque talvez tem coisas que precisam acontecer com mais velocidade, e se a gente está fechando demais, a gente está impedindo, estamos sendo barreiras limitadas, lineares, e lembrando, nós somos abundância, né? Uma outra coisa que eu também queria trazer, que eu me lembrei, que é assim, né, pensando na noite, tudo que eu vivi lá, quando a gente está olhando o horizonte, porque nem olha aqui para São Paulo, parece que está tudo linear, né, tudo reto, como se a gente conseguisse passar uma régua, mesmo que seja uma régua fazendo assim nos prédios, né, mas é reto, não é circular. Porém, quando a gente está olhando o mar também, quando a gente olha o mar, que a gente fala, aquele horizonte, a gente vê, né, o mar ali quase como se ele fosse reto, e não é, né, porque a gente está na terra. Porém, quando a gente está de noite, olhem o céu de noite. Como é que a gente enxerga a Terra? Vocês já perceberam que ela fica arredondada? Que ela é realmente uma abóbada celeste, né? Por quê? Porque a noite traz as profundezas. A noite traz a imersão. A noite é profunda e na profundidade a gente consegue ver a circularidade do todo, a circularidade da vida. A gente consegue ver que realmente não tem início, meio e fim, que o universo é amplo, que as estrelas vão se movendo no céu, né? A lua mesmo, eu tenho uma lua cheia que nasce aqui, porém as outras luas não nascem desse lado, né? Elas nascem do outro. Quando você observa o céu, que na noite, na profundeza do nosso eu, na profundeza da noite, a gente percebe que a vida é circular. Então eu queria muito trazer essa ideia para vocês, essa ideia que expande, essa ideia de chama, né? Essa ideia do fogo vivo da alma, essa ideia de que a vida é muito mais ampla e que nós, quando a gente se permite ser chama, a gente está se conectando com essa potência. Então eu vou deixar aqui uma provocação, que é sempre bom provocar, né? O papel da terapia é esse, ali no setting, né, terapêutico, no consultório, é isso que eu faço com os meus pacientes, né? O meu papel não é trazer respostas para as perguntas deles, para as indagações, mas é ajudar a pensar, é indagar, é ajudar a fazer esse pensamento circular e fazer provocações para que as ideias se ampliem, né? Então deixa aqui uma provocação. O quanto a gente estagnou na jornada, achando que a gente precisa de fases como se fosse um game, né, um jogo, e o quanto a gente ficou preso nessa linearidade, não se permite ir além pelo medo do nosso próprio poder. Porque como chamas, temos muito poder, esse poder da abundância, esse poder do amor incondicional, esse poder de não precisar fechar o umbigo, de não ter medo de perder energia, esse medo de que a gente pode estar assim de incendiar, porque a gente sabe da responsabilidade de cada palavra lavrada, de cada palavra colocada, de cada palavra dita,
tanto para quem está aqui no coletivo, quanto para quem está falando com o outro. A gente tem muita responsabilidade na nossa conversa com o outro, e a gente tem muita responsabilidade na nossa comunicação também com o nosso gêmeo, a nossa gêmea, né? A nossa contraparte, vamos chamar assim, né? Divino feminino, divino masculino, independentemente do sexo. O quanto você já acessou o seu poder pessoal, o quanto você se permite fazer esse mergulho amplo, entendendo que não tem começo, meio e fim, porque a sensação que me dá é que a gente está esperando um começo, um meio e um fim, como se, sabe, a reunião é o The End, sabe aqueles comédia romântica, fica lá todo mundo atrapalhado, aí chega no final, se reúne, ai que lindo, que fofo, aí faz o The End, novela, ai que lindo, teve lá o casamento, o filhinho, todo mundo se harmonizou e acabou. Gente, peraí, não é assim que vai acontecer. Depois da reunião vem mais. E sabe o que vem mais? Vem mais responsabilidade. Então, assim, quanto mais a gente se entregar pro processo, entendendo que ele é circular, mais perto dessa reunião a gente está. E eu sinto isso no dia a dia, né? No dia a dia, como isso é verdadeiro e o quanto a gente vai crescendo, né? Semana passada mesmo rolou uma situação minha com meu gêmeo, que estávamos um no oculto do outro, dentro da cosmologia maia. Eu estava vestida do oculto dele e ele vestido do meu oculto. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer naquele dia. Aliás, quem quiser fazer um mapa comigo, faça aqui que a gente pode ver, pode investigar tudo isso, no mapa da cosmologia maia, que eu vou ver as energias de vocês. Então, assim, eu estava vestida do oculto dele e ele do meu oculto. E nesse dia, bum, pipocou uma coisa absolutamente inesperada. E na hora, ao invés do meu coração entrar numa ansiedade, num nível de medo e de aflição, eu me senti profundamente serena, conectada, e só fiquei olhando nos olhos dele e dizendo, ok, agora você me responde. Foi só o que eu disse, eu aguardei. Então eu entendi que essa receptividade que o divino feminino precisa ter para se desenvolver, para entender que não é só a gente que está ofertando, não é só a gente que vai cuidar, que ela estava firmada dentro de mim. Eu soube esperar, não me abalei, não estou abalada até agora, estou firme na minha essência, aguardando o tempo natural das coisas, como tem dia e tem noite todos os dias, isso é circular. Dá uma sensação de que o sol morreu, mas ele não morreu, ele só foi se deitar, né? Ele só foi descansar para que a noite venha. Então vamos para esse pensamento circular, vamos circular essa ideia também, né? Eu sinto que agora a nossa responsabilidade, quem teve lá no FIUP, é muito de circular esta ideia também do que esses povos precisam. Então, como Chama Gêmea, eu venho trazer esta informação aqui neste canal. No meu Instagram, Desnovelando, eu vou falar sobre outras questões. O Desnovelando são muitos novelos, né? Lá eu falo de muitas coisas, porque existem muitas mulheres dentro de mim. E como Mulheres que Correm com os Lobos é um livro de inspiração, que eu leio desde os 18 anos, já estou com 50, eu sinto que ele é isso, né? Esse desmistificar que somos lobas, porém damos bobeira na mata. E quando a gente dá bobeira na mata, a gente faz o quê? Às vezes a gente se recolhe, às vezes a gente se culpa, mas a jornada continua. A gente precisa continuar caminhando, né? Aqui, nessa jornada. Seja na jornada da vida, como centelha divina, seja na jornada de chama gêmea, como chamas, como divinos. Então é isso. Talvez o meu pensamento não tenha sido muito linear, mas essa não era a proposta. A minha proposta aqui é, incendiar e não inflamar, porque isso foi outra reflexão que eu fiz. A gente parece estar meio inflamado, está meio intoxicado de muita informação, mas o nosso papel é, incendiar para o bem, trazendo luz, né? E essa luz vem só daqui de dentro da gente? Não, nós somos só canais. A gente tem que ter esse lugar de humildade. A luz vem de lá, a conexão vem lá de cima, né? Ou daqui, como vocês quiserem, mas ela vem de um lugar muito superior a nós. Nós somos só centelhas, né? Nesse caso, que estão recebendo essa grande luminosidade. Mas como chamas, quando a gente se entende como chama, a gente entende esse poder do que a gente veio fazer e dessa responsabilidade. Então, vamos olhar para dentro com essa provocação e pensar, será que eu não estou com muito medo do meu poder? Será que eu não estou com medo de ser o que eu vim para ser? Será que eu não estou com medo de que eu vou ter sim que mudar tudo? Vai mudar tudo, porque você vai ressoar diferente, vai reverberar, que nem aquelas pedrinhas que a gente joga e ela vai
amplificando tudo? Será que não é aí que tá? Talvez o calo não esteja no Gêmeo, talvez o calo não esteja no outro que está te atormentando, na sua vida que está conturbada. Talvez o calo esteja, nesse início. Tudo tem um início e talvez o início esteja aqui dentro. Então se acolha, olha com carinho para isso, perceba numa meditação, será que eu não estou com medo desse poder? Respira, acolhe, pega um papel, escreve, entrega o que você não acha, que você achar que não dá conta, e é isso, e circule essa informação, circule essa energia. Arrou, em Lakesh, eu sou o outro você. Gratidão.